o lema hoje. Vou dar uma ideia de como passa de C0 para C1 e vou explicar, vou dar ideia, não vou fazer a conta inteira não, porque senão a gente vai ficar nisso eternamente. E vou dar uma ideia de como passa de C1 para CR e depois a gente vai mudar de assunto. Vai começar a trabalhar o contexto mais geral, né? Então, vamos continuar. Continuando. O que a gente tinha? A gente estava olhando para TU em um Y1 igual a um YS, onde o YU ele era LU mais φ de XU. O de XU e o YS, ele era LS mais φS, XU, o de XU. Esse daqui é LU de XU mais φU de XU. E esse é LS de U de XU mais FS de XU. Ok? E eu tinha deixado um lema. Tinha deixado enunciado o lema que dizia que se x e y são tais que f menos n de x e f menos n de y estão numa vizinhança do zero para todo n natural, certo? Então, a distância estável dos dois é controlada pela distância instável dos dois. Esse era o lema que eu tinha deixado. Então, como é que faz a prova? Eu queria usar isso. Eu queria usar isso para mostrar que se um ponto converge, ele tem que estar na variedade instável, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro provar o lema. Daqui, bom, a f menos 1 do XU XS, eu posso localmente escrever ela também como sendo um LU a menos 1 mais uma PSU, aqui, um XU XS e LS a menos 1 mais PS do XU XS. Essa, a psi também sendo a delta Lipschitz, certo? Assim, vamos fazer a estimativa. Então, vamos lá. Estimativas. Vamos olhar para LU a menos 1 mais PSU. Aliás, tá, isso, suponha que não aconteça. Suponha que isso daqui não acontece. Ou seja, XS menos YS é maior do que XU menos YU. Como a gente olha a norma do sup, isso daqui implica que o XS menos YS dá pra gente a norma da diferença, né? Ok? Então, o que eu quero fazer? Eu quero ver quando eu olhar para a norma do XU, U de XU aqui, eu quero ver, aliás, YS, eu quero ver aonde que a norma está, se ela está no primeiro ou na segunda coordenada,
Então, vamos estimar as duas e tentar comparar. É isso que eu quero fazer. Então, vamos lá. Vamos olhar para essa de XU, XS, menos LU menos 1, psiu de YU, YS. Isso daqui... Bom, é a conta que a gente fez pra caramba na última aula. Vai ficar menor ou igual a diferença desses dois primeiros, mais a diferença desses dois primeiros, usando a desigualdade triangular. Vai ficar LU a menos 1 aqui, vezes XU YU, correto? Mais delta vezes a diferença dessa com essa, que é menor ou igual também a diferença de XU YU mais XS YS, certo? Que é, então, menor ou igual a norma de LU é menos 1 de x menos y mais 2 delta da norma de x menos y, que é igual, então, aqui, nossa, tem um parênteses aqui, LU menos 1 mais 2 delta, norma de x menos y, certo? Vamos olhar a outra para determinar qual que é maior. Então, vamos olhar para L de S é menos 1 mais psi S de x1 xs menos L de S é menos 1 mais psi S de YU YS. Ok? A gente vai fazer aqui aquela agora por baixo, né? Que é aquela de fazer maior ou igual... Bom, primeiro, maior ou igual a norma da diferença, de desigualdade triangular com menos. E segundo, isso daqui, a norma do L aplicado na diferença de na diferença de dois caras é maior ou igual do que o inverso do operador, da norma do operador inverso, vezes a norma da diferença, que é a que a gente usou muitas vezes na aula passada, que é maior ou igual a LS menos 1 a menos 1, certo? Então, aqui é só a norma de LS. A menos 1 em cima, fora. Ok? Vezes XS, YS, menos delta aqui, XU, YU, mais XS, YS, que, bom, disso aqui e do fato de a gente estar supondo aquilo ali, segue que LS a menos 1 menos 2 delta vezes x menos y. Ok? Só que, vamos lá, vamos analisar esses valores aí. No entanto, então a gente tem que, bom, esse valor da definição do LU é menor do que 1, correto? Se delta for suficientemente pequeno, isso daqui continua sendo menor do que 1. Isso aqui continua sendo menor do que 1. Ok? Esse também é menor do que 1. Então, se a hora que eu tomar o inverso, ele vai ficar maior do que 1. Se eu tirar delta, se delta for muito pequenininho, isso daqui continua sendo maior do que 1. Isso significa, no entanto, que a gente tem que LS a menos 1, menos 2 delta, x menos y, é maior ou igual LU menos 1 mais 2
delta norma de x menos y. Isso significa que, eu não vou escrever porque é muito grande, que isso é menor ou igual do que isso. Ok? Significa que... Isso significa que a norma de f-1 de xu, xs menos f-1 de yu, ys é maior ou igual do que ls a menos 1 mais 2 delta norma de x menos y. Correto? Disso, bom, repete o argumento agora para f do f, depois para f do f do f, então menos n de xu, xs, menos n de yu, ys, é maior ou igual do que ls a menos 1 mais 2 delta elevado a n, norma de x menos y. Só que esse número aqui é maior do que 1, correto? Então, quando tomar a exponencial, o que vai acontecer é que a distância do x e do y tem que estourar, tem que ir para o infinito. Só que a gente está supondo que eles estão numa vizinhança do zero para todo n. Absurdo. Ok? Isso. Mas aí não é importante para a pergunta que você fez de se é possível pegar uma norma diferente? Essa norma adaptada aí. Sim. Nesse caso é. Se você fizer a conta com C, eu não estou fazendo para... Dá para fazer a conta com o C e o lambda também. Nesse caso, dá para fazer a conta exatamente igual, do começo ao fim. Não precisa passar... A gente faz a norma adaptada só para ficar mais fácil. Mas dá para fazer a conta igual, só vai dar mais trabalho. Certo? Ok. E como é que o lema conclui aquele item 8 que dizia que se eu convirjo... se a hora que eu itero para trás eu convirjo para o ponto, então eu tenho que estar na variedade estável. Bom, a variedade estável, a variedade instável, ela é o gráfico, o ponto fixo para aquele transformada de gráfico que a gente olhou, certo? Então, bom, o 8 segue da seguinte forma. Se o yu, ys é tal que f menos n de yu, ys converge para o zero e o y não pertence à variedade instável local do zero, significa que o ys ele é diferente do u de yu, o zero aqui, onde o zero é o ponto fixo de t, que a gente definiu. Correto? Logo, se eu olhar para o ponto yu, o zero de yu e yu, ys, esse aqui é o x, esse é o y, são tais que f menos n de x e f menos n de y estão numa vizinhança do zero para todo n. Certo? E por quê? Porque isso aqui está na variedade estável, ele vai convergir, na verdade instável, então ele vai convergir para trás. E
além disso, tá, e acontece de a norma de xu menos yu, isso aqui é o meu xu, né, que é 0, é menor ou igual à norma do yu, ys menos u de yu, certo? Que não acontece. Então, se o ponto converge, ele tem que estar na variedade instável. Legal? Esse lema parece meio solto assim, mas ele tem essa consequência bonitinha. Certo? Dito isso, vamos fazer perguntas sobre a diferenciabilidade da transformada de gráfico. Eu já apaguei, mas eu vou colocar de novo. Bom, a gente então sabe que, entender a diferenciabilidade da transformada de gráfico. O que isso significa? Bom, quem que era a transformada de gráfico? Eu pego TU de um YU igual a YS, onde YS é LS de U de XU, mais PS de XU, U de XU, e o YU é igual a LU de XU mais, aqui é Φ, perdão, ΦS, ΦU de XU, U de XU. Então vamos fazer algumas suposições aqui, ok? Bom, primeiro a gente sabe que o que acontece, F sendo CK, certo? Significa C1, significa que essa soma aqui também é C1, a gente pode diferenciar esse mais esse. E o que acontece se supormos o diferenciável? Vamos ser umzinho aqui. O que acontece aqui, se a gente supor o diferenciável? Bom, uma vez que a gente tem que YU é igual, aliás, que XU é igual a um H de YU, ok? Temos o seguinte, a gente tem que YS é igual a LS composto com U de LS em H de YU, mais Φs em H de YU, U de H de YU. E a gente quer, então, calcular a diferencial do TU e YU aqui, certo? É igual a calcular a diferencial disso daqui relativo a YU. Isso significa que, bom, uma vez que esse daqui é o TU e YU, né? Isso significa que, aqui, como é que seria a derivada? A derivada seria a derivada do LS, linear, então é o próprio LS, composto, aplicado na derivada do U, estou supondo o U diferenciável, aplicado na derivada do H, certo? Mais, aqui seria a derivada em relativa à primeira coordenada do Φs, vezes a derivada aplicada na derivada do H, mais a derivada
relativo à segunda coordenada do φs aplicado na derivada do u, na derivada do h. Que é a mesma coisa de fazer ls aplicado na derivada do u mais d1 de φs mais d2 de φs du aplicado em dh. Mas, olha para essa segunda aqui. A gente também tem que o YU, ele é LU do H de YU mais φU do H de YU no U de H de YU. Isso implica que se eu derivar relativo a Y1, YU, isso daqui é a identidade, igual. Derivada do primeiro fica o próprio LU com a derivada do H, mais a derivada na relativa primeira coordenada do φU na derivada do H, mais a derivada relativa à segunda coordenada do φU na derivada do U, na derivada do H, que é igual, vou fazer a mesma escrita que eu fiz lá, mais D1 φU mais D2 φU du em H. Se eu multiplicar pelo inverso desse aqui, o que eu ganho? Eu ganho então que o DH é igual a LU mais D1 φU mais D2 φU com DU a menos 1. Assim. Tá, não, antes de eu colocar, vou colocar um logo. O que a gente ganha? Que a derivada do operador transformado de gráfico seria o quê? Seria A derivada parcial das φUs, ela ainda é elipse? Então, calma. Eu vou mencionar isso daqui a pouquinho. Tá, vai ser isso aqui. Já vou dizer. Tem um monte de coisa que eu estou escondendo debaixo do tapete que eu vou falar. Daqui a pouquinho, vou chamar a atenção. LS em DU mais D1 φs mais D2 φs em DU composto com isso. LU mais D1 φU mais D2 φU com DU. Tá, agora eu vou responder essa pergunta. Primeira coisa é, por que isso daqui tem que existir? Por que tem que existir a inversa desse negócio? É justamente a pergunta do Lipschitz. Tá, isso é um lema. Isso é um lema do tipo aquele que a gente fez no Harshman-Grobman. Se eu tiver... É um leminha assim, ó. Se eu tiver L, um isomorfismo linear, e M, linear, limitado, certo? E M, uma aplicação linear. De norma suficientemente pequena, então
M mais L é invertido. Então, você tem que provar uma coisa tipo essa daí. Mas o fato de que a composta seja a identidade não é suficiente para que seja invertido? Não, porque você teria que mostrar que a composta do outro lado tem que dar identidade também. Tem uma... Tanto que quando a gente fez o Harshman-Grobman, a gente fez os dois lados, lembra? A gente fez com si e um φ. A gente prova que desse lado que é só uma involução para cá. Do outro lado... Dimensão finita é... Dimensão finita, sim. É chato. Tá, mas é esse lema. Como eu vou fazer? O professor vai pedir para a Fih que ela tenha a norma C1 pequena, exato, exatamente. Aí eu vou somando, aí vai virando essas... Tá? Ok. Ótimo. Então, defina E1. Agora eu vou justificar porque eu chamei de E0 primeiro. Os caras da forma Uzinho, Uzão, tal que... Vou fazer o seguinte. Tal que... Bom, o U pertence ao E0 e U é uma aplicação que leva do E, U, epsilon nas aplicações lineares do EU no ES, contínua, de forma que U de 0 seja igual a 0. Isso daqui é para que seja tangente. Se eu pedir isso, é a mesma coisa de pedir que seja tangente ao EU. Esse negócio, se... Bom, vai ficar claro que logo em seguida. E de forma que a norma do operador seja menor ou igual que 1. Vou definir esse espaço. Tá. E também você vai considerar uma T-chapéu que sai de E1 em E1, que associa um Uzão no T de U aqui, onde T de U é a transformada de gráfico original, o chapéu com o chapéu sendo o seguinte. A gente vai pegar o que era para ser a derivada do operador de transformada de gráfico e vai trocar tudo que é DU pelo operador da aplicação linear que a gente está considerando. Isso significa que o U vai ser, agora vamos lá, LS no U mais D1 do φS mais D2 do φS em U, composto com quem? Com... norma de menor igual a 1, quer dizer que em cada ponto, quando eu pegar o x... Não, a norma de operador, sup, norma... Mas o epsilon é tipo um abertinho, né? Sim. Mas eu tô supondo que todo mundo vai ser limitadinho. A hora que eu olhar para a norma do operador, todo mundo sendo, olhando no círculo unitário das lineares mesmo. A norma de ponto... Ah, tá, entendi o que você quis dizer. Aqui, Tipo, um xzinho menor igual a... Isso, e todo mundo aqui com norma limitada para todo y e tipo vai ser eu vou pegar, para cada y tem um operador que tem uma norma menor que 1, que vai ter uma norma que todas elas eu quero menor que 1. E aqui eu vou considerar a norma do máximo, essa e essa. Tá? Ok? L mais D1 fio mais D2 fio em U. Essa é a mesma ideia do que a gente fez quando a gente foi definir a transformada de gráfico, né? É a mesma essência. O que você vai fazer? Qual é a ideia, portanto? Bom,
A ideia então é fixado uzinho, a gente vai ver que ter chapéu de uzinho aqui é contração. Ou seja, você tem uma contração em cada uma das fibras, contração em cada uma das fibras. Se implica pelo termo ponto fixo fibrado que vai existir um único ponto fixo. Existe um único ponto fixo, que é o operador. E o negócio é o seguinte, se a gente pegar... Agora o que acontece, por exemplo, se eu pegar uma U diferenciável? O que acontece se U é diferenciável? Só porque... Por que vai ser uma contração em cada uma das fibras? Fixa o Uzinho. O que você vai ter aqui, as estimativas são mais ou menos parecidas com as estimativas que a gente fez com a transformante gráfica original. É o mesmo tipo de controle, só há mais controle para fazer. Mas é o mesmo tipo de controle que você tem que fazer. Se U é diferenciável, e a gente tomar o par U, DU, certo? Então a gente vai ter que existe um único ponto fixo, o zero, Uzão zero. Então a gente vai ter que, se eu olhar para a sequência, o N, D, o N, que é dado por, aliás, o N grandão, que é dado por T chapéu N de U, DU, certo? Isso daqui, como a norma ali é o máximo das duas normas, a gente vai ter que, esse daqui vai convergir uniformemente para o U0, esse daqui vai convergir uniformemente para o Uzão zero, só que aqui tem uma sequência de derivadas, esse daqui vai ter que ser a derivada desse. Tem que mostrar. Essa é a ideia. E isso é para mostrar C1. Como é que você faz CR? Supõe CK, CK mais 1, certo? Você vai lá, vai olhar para... Você vai fazer, o que acontece? Eu tenho a K-esma derivada, que é a forma multilinear. Aí você vai lá, se fosse mais uma vez derivada, aí ia achar uma outra forma linear de outro jeito. Aí ia fazer o mesmo argumento para o que você tinha antes e o que você tem depois. Aí é isso, tem muita estimativa. E usando esse tipo de coisa, esse daqui então é D de U0, então é U0 e fecha a prova do teorema da verdade estável, a parte C1, dando a ideia mais ou menos de como ela funciona. Entenderam o feeling por trás de mostrar como que é C1? O que está acontecendo ali é que o que você está obtendo na primeira entrada é um ponto fixo para aquele T, e daí vai voltar para o... Isso. E na segunda também? Na segunda é um ponto fixo para o que seria a derivada do operador de transformado de gráfico. Só que você vai ter uma convergência uniforme dos operadores. Então, tem um exercício... A prova é mais ou menos naquele exercício de análise. Você tem uma sequência de funções que converge para um cara, sequência de derivadas converge uniformemente para uma outra coisa. Então, o limite da derivada o limite da derivada é a derivada do limite original. É isso. Esse é o feeling por trás dessa prova. Essas convergências uniformes. Por isso que é tudo norma de uniforme, máximo e tudo mais. Mas é uma linha. Entenderam? CR, já entenderam qual é a dificuldade da coisa. Ok? Isso define variedade estável local e variedade instável local. Você pode definir a global, de variedade instável global, de variedade estável local, global. É fácil, tá? A ideia definimos então a variedade estável global do ponto fixo P como sendo todo mundo que uma hora cai na variedade estável local. Então, F menos N dá o S, lock de P.
essa é a variedade. E eu finalmente posso começar a chamar de variedade, porque é de fato CR mergulhada, onde R é a mesma diferenciabilidade do espaço, variedade estável global. E, do mesmo jeito, a gente define a variedade instável global do P como sendo todo mundo que veio da variedade instável local. Certo. Essa daqui. Variedade instável global. Legal? Aqui, para ponto fixo. Se for periódico, multiplica pelo período aqui em cima e já era. Legal? Ok. Vamos agora falar de conjuntos hiperbólicos. Vamos finalmente expandir a nossa cabeça. Porque agora a gente está parado em ponto. Vamos aumentar esse número de pontos aí. Perguntas? Perguntas? Não? Ok? Legal. Tá. Conjuntos hiperbólicos. Eu não preciso que seja, para definir conjunto hiperbólico, eu não preciso que seja de dimensão finita, tá? Mas eu vou colocar, a partir de agora, chega desse pesadelo de dimensão infinita. Só para, antes de eu passar, tipo, eu vou voltar a mencionar a dimensão infinita ao longo do curso, porque dimensão infinita acontece umas coisas meio esquisitas, assim. Bom, vocês estão cansados de saber disso, mas em dinâmica também. Por exemplo, em dimensão infinita você consegue arrumar caras que têm shadowing, lembra de sombreamento, que estão longe de ser hiperbólico, que parece uma coisa, ainda mais do jeito que a gente estuda, que é muito perto de hiperbolicidade. Isso tem exemplo em dimensão finita também, mas em dimensão finita é bizarro, porque tem esse subespaço que vai ser a própria identidade, assim, é umas coisas bem malucas, sabe? Tá, mas eu vou mencionar isso mais pra frente. Então, seja Mn, ó, coloquei um N aqui, uma variedade riemanniana de dimensão n e f de mn, um difeomorfismo de classe CK. Eu vou, acho que eu já mencionei isso, mas eu vou denotar o espaço de difeomorfismo de classe CK por diff KM. É união mesmo? Sim, eu quero todas. Todo mundo que uma hora cai lá e todo mundo que uma hora vem de lá. Eu vou tomando imagem e pré-imagem do disco. Bom, pelo fato de estar... Eles estão crescendo, né? Tipo, está sempre contido. Uma das coisas que eu provei é que está sempre contido. Então, eu vou realmente crescendo o mesmo conjunto. Aqui, de classe CK. O que é um conjunto hiperbólico? O conjunto hiperbólico é quase um ponto fixo hiperbólico, só que o ponto se mexe. E essa minha frase de é quase um ponto fixo hiperbólico, ela tem implicações muito mais fortes do que simplesmente essa analogia, que vão ficar claras quando eu for falar de, por exemplo, de variedade estável para conjunto. Mas, tá. Definição. Um fechado invariante lambda. Lembre-se que invariante eu quero dizer que f de lambda igual a lambda é um conjunto hiperbólico
para f, se para todo x em lambda a gente tem o seguinte. Para cada ponto do espaço tangente, eu vou ter uma decomposição do espaço em EU de x mais ES de x. Se para todo x, vou colocar aqui, se existem C maior do que 0, lambda entre 0 e 1, para todo x, é isso, eu esqueci de colocar os dois quantificadores aqui. Acontece o que a gente quer que aconteça, no sentido de que se eu pegar a derivada no ponto x de um vetor Vs, isso daqui é menor ou igual do que C lambda n norma de Vs para todo Vs em S de x e para todo n. Se eu olhar para menos n de Vu, isso daqui é menor ou igual do que lambda Vu para todo Vu em Eu de x. E a decomposição é invariante. Em que sentido? Decomposição invariante no sentido de que se eu pegar o df no ponto x, isso daqui é igual a o ES no f de x. E a mesma coisa para o EU. Legal? Que deixa eu ver aqui. TXM. Eu tenho o ES de x e o EU de x. A hora que eu aplico a derivada, ele vem no aqui, sei lá, df de x do S de x é igual ao ES do f de x. Nesse sentido aqui, que é, desculpa, a invariância. Oi? São ortogonais? Não, soma direta só. Soma direta. Exemplos. Muitos exemplos. Uma categoria enorme de exemplos. Muitos deles roubados, inclusive. Por exemplo. Exemplos. 1. Lambda P. Um ponto fixo hiperbólico. Né? Se eu olhar mais do que isso, lambda foi dado por a órbita de Q, onde Q é um ponto periódico hiperbólico, ponto hiperbólico, também é um conjunto hiperbólico. Por quê? Bom, a gente tem que, para cada um
a gente estava que a derivada é ficar, o cara leva volta nele mesmo. E como é que é? E os subespaços têm que ser invariantes nesse sentido. Eu pego um, olho para a derivada, cai no outro espaço do outro. Só pensa um pouquinho aí que vai sair a conta. E o terceiro exemplo, não trivial, que também é, se a gente olhar para o Anosov linear no toro, o que a gente tem? A gente tem que A é 2, 1, 1, 1, sai de T2 em T2. Se eu olhar para lambda como sendo todo não errante, que é todo toro, é um conjunto hiperbólico. Por que isso é um conjunto hiperbólico? Porque isso daqui é constante em todos os pontos. O splitting que eu tenho do zero, eu consigo espalhar por... Eu pego exatamente os mesmos autoespaços e saio espalhando para todo mundo no toro. E tá. A gente tem que vai ser hiperbólico, vai se comportar bem, porque a hora que eu aplico a derivada de um ponto, eu levo na órbita. Então, tá. Esse é um exemplo. Onde isso daqui é um conjunto hiperbólico. Já é altamente não trivial, correto? Vou deixar um exercício para vocês. E esse exercício vai ter uma parte 2 no final da aula. Mais ou menos. Exercício. Eu vou pegar seja P um ponto fixo hiperbólico e Q pertencente à interseção da variedade estável e instável do P transversalmente, tá? Eu quero que a variedade estável do P intersecte ela mesma transversalmente. Ok? Mostre que conjunto lambda dado pelo próprio ponto P união a órbita de Q é hiperbólico. Qual é a figura? Essa figura vai reaparecer muitas vezes. A figura é essa. Tem aqui P, um ponto fixo. Essa é a variedade estável do ponto P. E aqui eu tenho a variedade instável do ponto P. Essa é a variedade estável do P. E essa é a variedade instável do P. Agora eu posso fazer esses desenhos. Isso é muito bom. Quem é Q? Q está aqui. Só que esse desenho, ele é uma representação em um estado do que acontece. A gente sabe que a variedade estável, ela é invariante para frente. Então, se eu aplicar F nela, o que acontece com o Q? Ele tem que convergir ao ponto P. Então, o que acontece com... Onde está F de Q? F de Q está aqui. Isso é F de Q. Aí o F2 está aqui. F2 de Q. Então, eu vou convergindo. Só que essa transversalidade não quebra. Você não quebra a transversalidade de dois conjuntos. Então, fácil, né? Então, o que acontece? A variedade está fazendo isso aqui, ó. Está acumulando. Só que a mesma coisa acontece para trás. F-1 do Q está aqui. F-2 do Q está aqui. As variedades aqui, ó. Vão se amarrar, porque o conjunto é invariante. Ele não vai poder sair. Essa figura é a figura do que é o que pertencer aqui é uma
interseção homoclínica transversal. Sim. Só geral, tangente. Isso, o tangente de um, os dois são transversais. Os dois espaços são transversais, por isso que não é ortogonal, é realmente só a soma direta. Então, eu vou explicar os nomes. Homoclínica, porque é a variedade estável e instável do mesmo ponto. Transversal, porque atravessa transversalmente. Esse conjunto aqui é hiperbólico. Querem dica de como resolve o exercício? Querem pensar um pouquinho? A ideia é usar o splitting em um ponto para tentar determinar o que acontece com o resto. Você tem bons candidatos em um ponto. Ok. Vou deixar uma pergunta relativa a isso. Bom, A gente não falou das dimensões. eu tava pensando se eu falava ou não. Eu não falei nada de dimensão. Eu fiz o desenho induzindo que a dimensão era 1 e 1, né? Mas tá, esse tipo de... Eu tava pensando se eu falava ou não falava. Sim, eu não falei nada da dimensão dos dois. E de fato, essa construção, por mais que esse desenho seja unidimensional, eu fiz de propósito unidimensional para que vocês se sentissem impelidos a não ter muita falta de familiaridade, ele vale em dimensão maior. Só que o que vai acontecer, por exemplo, é que você vai ter curvas de coisas que se tocam, o conjunto vai ser mais do que simplesmente um ponto. São complementares. Sim. A dimensão desse é complementar à dimensão dessa. Inclusive, uma coisa sobre dimensões vai ser dita daqui a pouquinho. Sim, eu não falei nada de dimensões de propósito, por causa disso. Uma pergunta que eu vou deixar. O que acontece no caso em que a interseção não é transversal? Ou seja, o desenho que você tem é esse aqui, ó. Aqui é para ser tangente, tá? Passa tangente aqui. O que lambda dada por P união a órbita do Q é hiperbólica? Mais do que isso. Por que esse tipo de coisa é importante? Ó, o fato do ponto ir convergindo para cá, o que acontece se eu pegar uma vizinhancinha desse cara? Eu começo a iterar ela para frente, a vizinhancinha vem espremidinha aqui, né? Começo a iterar para trás, a vizinhancinha vem espremidinha aqui. Então, de alguma forma, o que está acontecendo é que eu consigo arrumar uma... Isso tem que ser formalizado, tá? Mas eu estou dando só uma intuição dinâmica. O que acontece? Essa vizinhancinha vai sendo espremida para cá, a hora que eu olho para trás ela vai sendo espremida para cá. E como atravessa, como é transversal, você consegue achar uma interseção. Isso significa que esse ponto é não errante. Você consegue arrumar uma vizinhança que volta dentro dela mesma. Então, esse cara, como eu disse que a gente vai estudar o conjunto não errante, ele é importante. Quando aparecer interseção homoclínica, você não consegue destruir, não consegue desfazer a existência você não pode ignorar esse ponto, quero dizer. Esses pontos, de alguma forma, são importantes. A mesma coisa vai acontecer aqui. Você vai pegar uma vizinhancinha, ela vai vir para cá, de novo. Aqui a dimensão 1 está induzindo um pensamento, mas
de toda forma, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Eu vou dar a resposta, porque nesse caso não tem como ser hiperbólico. Então, o aparecimento de isso daqui a gente chama de tangência homoclínica. O fato de ser tangente passa a ser uma obstrução para que o não errante, no caso aqui, se eu pegar o que foi iterando para frente, ela vai virar uma vizinhancinha aqui, do outro lado vai virar uma vizinhancinha assim. Vai estocar, seria não errante e tal. Isso daqui não tem como ser hiperbólico. Isso significa que aparecer uma tangência homoclínica passa a ser uma obstrução de hiperbolicidade. Então, esses dois fenômenos são muito importantes. Esse é o primeiro contato de vocês com eles. Perguntas? Muito esquisito? Só de uma questão, Fernando, o ozinho é quando você É a coloca órbita. inteira? É a órbita. A órbita, para frente e para trás. Eu diferenciei, eu não lembro. Eu acho que é o ozinho que não tinha definido. É a órbita. A órbita mesmo. O ozão. É tudo órbita. Eu não lembrava qual é a anotação que eu tinha utilizado. Tudo órbita. Desculpa, claro. Que isso, professor? Bacana. Bom, esses dois exemplos são fundamentais teóricos, assim. Desculpa. Bom, a tangência isso é uma obstrução para a hiperbolicidade e tem trabalhos, por exemplo, do Sheldon Newhouse, que dão condições para que quando você tem um conjunto hiperbólico, tem que ser C2, tem que ser em dimensão 2, tem que ser tem umas condições aí, tem que ter uma condição sobre a dimensão fractal do conjunto hiperbólico, ela tem que ser grande e tal. Vai acontecer de você conseguir perturbar a tua aplicação, porque o que acontece, pensando heuristicamente, o que acontece aqui? Lembra quando em dimensão 1, quando a gente estava estudando, quando era tangente eu perturbava um pouquinho, deixava de ser, ou atravessava, parava de tocar ou atravessava. O que acontece aqui? Se eu subir, vai deixar de ser tangente, e se eu descer, vai passar a ser transversal. Então, será que... Bom, eu tenho um monte de tangência, eu consigo destruir elas perturbando e passa a ser hiperbólico? O Newhouse diz que tem lugares que não. Isso é um paper dele, que é persistência de tangências homoclínicas. Mas, curiosidades sobre o que você tem disso. Por exemplo, um artigo bem interessante para ser discutido. Legal? Antes de eu começar a divergir, fazer algumas perguntas, deixar uma perguntas em aberto que a gente vai responder, vou chamar a atenção para uma coisa que na realidade vai ser uma primeira proposiçãozinha que a gente vai considerar, não é nada muito complicado, só é uma coisa bacana, que se eu tiver um conjunto hiperbólico, acontece mais ou menos o que acontece nesse cara aqui. Como que é a dimensão dos autoespaços associados? É 1 e 1 aqui. E se eu pegar, ela é realmente 1 e 1 em todo lugar. E será que isso é uma coincidência? Será que isso é um resultado? Aqui os espaços variam continuamente. Será que isso é uma coincidência? Será que isso é um resultado? Bom, o fato é que localmente no conjunto hiperbólico a dimensão do EU e ES é localmente constante e eles variam continuamente. Essa decomposição. Varia continuamente, é só usar um splitting a trivialização do espaço tangente numa vizinhança de um cara que você está olhando. Olha a trivialização, o espaço vai se mover bem lá. E ver a constância da dimensão é pegar uma base, olhar o limite da base e ver o que acontece. Tá? Proposição. Seja lambda um conjunto hiperbólico.
Então, a dimensão de U de x e S de x é localmente constante. E o fibrado varia continuamente, né? Tá. Seja xi convergindo a x0, a menos de passar por uma subsequência, a gente pode supor que a dimensão do EU de xi é constante igual a, sei lá, L e o S, tanto faz. E a dimensão do EU de xi é constante igual a n menos 0. Seja então WI1, WIL, uma base ortonormal de... coloquei o x dentro, né? De ES de xi e observe que, bom, o que esses caras satisfazem? Que dfn de xi é wi m, nossa senhora, é menor ou igual do que c lambda n norma de wi m, certo? Porque ele está em ws. Só que a gente também tem que, da compacidade, de olhar do círculo unitário ali, cada um desses caras vai ter um limite. Vai ter um limite e o limite vai formar uma base ortonormal também. Então, a gente pode olhar para o limite aqui, em I, certo? E isso daqui vai dizer que Wn de x0 e W0 m é menor ou igual do que C lambda m por lambda n norma de W0 m, certo? De continuidade de compacidade. Isso implica então que a dimensão do ES do x0 é maior ou igual que L, e também, fazendo analogamente, a gente sabe então que a dimensão do EU 0 é maior ou igual a N mais L, mas uma vez que a dimensão, aliás, uma vez que a gente tem que TXI M é igual à soma direta do EU de XI mais o S de XI, segue o resultado.
Por fim, a continuidade. Segue da trivialização do fibrado tangente unitário, trivialização local aqui, do fibrado tangente unitário, uma vizinhança do x0 por sendo a própria vizinhança, vezes o RI, chamei de L, RL vezes Rn menos L. Tá, aqui eu usei a dimensão finita, porque senão, meu amigo, a coisa começa a ficar mais esquisita. O quê? A dimensão do estado de zero estável. Porque eu vou fazer para cada um dos m's diferentes. E eles ainda vão formar uma base ortonormal no limite. Não vai poder ter uma relação não trivial entre eles. Então, para cada um dos m diferente da base que eu considerei, eu vou ter. Então, eles pelo menos vai ter dimensão L. Aí, tá. E, por que é o ES? Porque satisfaz isso aqui, ó. Essa condição vai valer no... Isso aqui é satisfeito para todo mundo no ES. Eu acho, por que o W e M... Quem que usa os caras da base pro S? Esses. O limite desses aqui, que vai existir, porque o fibrado tangente unitário vai ter uma bolinha, então todo mundo tem um limitezinho, a menos de passar por uma subsequência dos índices I. Então seria a subsequência da subsequência. Então eu chamei tudo de XI. Essa é a proposição. Eu tenho 10 minutos. Será que eu... Vou fazer algumas perguntas. E eu queria falar da ferradura de Smale hoje, começar a falar dela, mas... Tá. Vou primeiro lançar algumas coisas no ar. Primeiro, a gente provou que, no caso de ponto fixo hiperbólico, ele não é destruído fácil. Se eu pegar um dífio perto do dífio original que eu peguei, se ele tem um ponto fixo, perto vai ter, para esse dífio que eu olhei, também vai ter um único ponto fixo, ali perto numa vizinhancinha. Será que, para conjunto hiperbólico, isso acontece também? Se eu pegar a F, um conjunto hiperbólico para F, se eu perturbar a F um pouquinho, será que um G perto da F também vai ter um conjunto hiperbólico? Resposta que sim. Pode ser que o conjunto mude, que o conjunto mude, mas sim. E por mude pode aumentar, diminuir, vai depender da forma, mas vai ter alguma coisa ali perto. Será que... Pode diminuir? Não, diminuir não. Não, diminuir não, mas aumentar pode. Um pedaço que você não falou. Aumentar pode, mas diminuir não. Certo? O que mais? Dá para fazer métrica adaptada? Dá para fazer métrica adaptada, a conta é a mesma, tudo igual, então tudo é métrica adaptada. E o que esses conjuntos têm de importante? Por que a gente estuda conjuntos hiperbólicos? A gente vai pegar, eu falei que a gente vai estudar não errante. O que a gente vai fazer o não errante a gente vai decompor em um monte de conjunto hiperbólico menor, que vai ser cada um por si só invariante. E esses conjuntos vão determinar a dinâmica do que acontece fora do conjunto invariante. Sempre fora do conjunto não errante. Um ponto sempre vai vir de um conjunto hiperbólico e vai morrer em algum conjunto hiperbólico. Porque a gente vai mostrar que, como eu disse, os conjuntos hiperbólicos são meio que pontos fixos hiperbólicos se você olhar de muito longe, que os conjuntos hiperbólicos eles têm por si só uma variedade estável e instável. E é o conjunto, não é o ponto. Existe uma relação entre a variedade estável do conjunto e a do ponto? Existe. Mas você precisa colocar hipóteses adicionais em que tipo de conjunto você tem. Você lembra
lembra que quando a gente começou a estudar, eu fiz uns desenhos, colocando uns pontos fixos e tal? A ideia é que para determinar a dinâmica total do que acontece, que a gente tinha colocado uns pontos fixos, aí vinha daqui para cá e não sei o quê, é trocar cada um dos pontos fixos por um conjuntinho aqui, um lambda 1, lambda 2, aí todo ponto vai vir de um para o outro e a gente vai conseguir determinar a dinâmica que acontece em tudo por causa desses conjuntos hiperbólicos que a gente está olhando. Só que esses conjuntos hiperbólicos vão ter que ter algumas hipóteses adicionais, vão ter que ter nome e o não errante também. Caso contrário, não dá para falar muita coisa. Caso contrário, fica perdido. E se você tiver tangências, se você tiver que esses conjuntos hiperbólicos estão relacionados de um jeito ruim, no sentido de que eles têm, por exemplo, igual eu fiz aqui a tangência homoclínica, se eu tiver que os conjuntos são heteroclínicos relacionados, imagina aqui que você tem um conjunto hiperbólico no lugar desse P. Eu falei que eles vão ser tipo pontos fixos. Essa figura não pode existir, você não pode ter um ciclo. Esse tipo de coisa não pode existir. Mas pode ser que eu tenha dois conjuntos aqui. Será que eu saio desse e venho desse? Saio desse e venho desse. Isso chama um ciclo. Ele chama dois ciclos. Dois ciclos. Esse tipo de coisa dá muito problema na hora de você estudar a estabilidade do sistema. Se você mexe um pouquinho, pode ser que mude completamente e aconteça o que o professor Jacó disse, que são omega explosões, por exemplo. Se eles são relacionados, se eles não são, se tem tangência, se não tem. Então, tangências homoclínicas, conjuntos hiperbólicos que são relacionados por variedades estáveis e instáveis, podem ser bem complicadinhos e bem chatos de entender. Na próxima aula, eu vou começar, eu ia fazer hoje, mas eu fiquei fazendo a continha da variedade estável C1. Eu vou começar apresentando a ferradura de Smale, construindo ela como um modelo de um quadradinho que é aplicado dentro dele mesmo, mas depois eu vou introduzir um modelo simbólico associado à ferradura, vou dar um monte de propriedade, deixar um monte de exercício para vocês ficarem brincando com ela, e a gente vai dar prosseguimento. Qual é o próximo resultado que a gente quer fazer? A gente precisa de variedades estáveis e instáveis de conjuntos hiperbólicos. Então a gente vai falar de variedade estável e instável, e depois a gente vai falar de campos de cones, que é campo de cone, fica mais para frente. Vou terminar a aula por aqui, porque senão vou começar a falar de ferradura, não dá para falar nada. É isso.